Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula do curso de pós-graduação online em Direito Contratual da Estácio, em parceria tecnológica com SES Cursos Online. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o privilégio, o prazer de coordenar esse curso de pós-graduação desde a primeira turma. É um curso inovador. É um curso diferenciado de outros cursos de pós-graduação no mercado, né, e na história brasileira. Por quê? Porque tradicionalmente as pessoas faziam ou um curso de Direito Civil, eu gosto muito, já coordenei, gosto de ensinar o direito civil como um todo, mas a ideia da contemporaneidade, a ideia de respostas mais rápidas, faz com que a gente tenha que ter um corte mais direcionado, um corte mais específico para a compreensão do tema. E por isso a ideia da nossa pós-graduação é trabalhar o direito contratual. Nesse curso, os senhores terão uma revisão, né, aprofundada de todos os conceitos fundamentais do direito civil, do direito do trabalho, do direito empresarial, do direito do consumidor, né, para compreender o sistema contratual brasileiro e depois trabalhar esses contratos em espécie, não somente nos contratos codificados pelo Código Civil Brasileiro, mas também modalidades contratuais não codificadas, modalidades contratuais atípicas, modalidades contratuais de outros ramos do direito, como o direito do trabalho, o direito empresarial, o direito do consumidor, os contratos públicos. Meus amigos, eu posso lhe dizer, com a convicção de quem acompanhou as turmas anteriores, que vocês estão no melhor curso de pós-graduação online em Direito Contratual do Brasil. E é essa ideia que nós vamos levar em consideração em todas as aulas. Nesta aula, que é a aula inaugural, é uma aula que nós temos que trazer uma revisão de conceitos fundamentais para a compreensão do direito na contemporaneidade. Não é somente o direito contratual, não é somente o direito civil, não é somente o direito privado, é o direito mesmo. Porque a forma como se ensinou ou como se ensinava o direito no Brasil modificou-se. Eu digo com a liberdade de que não é mais, né? Eu estou ensinando já há mais de 22 anos, né? Eu fico brincando dizendo, olha, quando eu comecei eu era o menino prodígio, agora sou no máximo um coroa simpático, não é mesmo? E aí, como um coroa que já acompanhou gerações, quantos dos professores do nosso curso já não foram meus alunos, ou na graduação, ou na especialização, ou no mestrado, ou no doutorado, né? Eu tive a oportunidade, esse privilégio de acompanhar talentos, né? E vejo como é interessante a evolução, como os professores, na época que eu estava na graduação, né, como o perfil dos professores foi modificado, e não somente o perfil, como o próprio conteúdo das aulas foi modificado, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar na graduação aí da Universidade Federal da Bahia, né, falar sobre direito civil constitucional naquele momento histórico era uma coisa de maluco. Por quê? Porque as pessoas ainda tinham o direito civil na centralidade do universo normativo. Por quê? Porque aprenderam dessa forma e reproduziam isso no seu dia a dia, né? E no seu dado. Boa parte, tudo mudou. Eu vejo isso com a nova geração de civilistas brasileiros, com a nova geração de professores brasileiros, como tudo isso mudou. E é preciso entender como é que se deve essa mudança do direito como um todo, do direito constitucional e do direito civil que nós adjetivamos como constitucional. Então, a compreensão disso parece-me fundamental. Para quê? Para que a gente ensine um direito de verdade, sabe? Eu estando nessa condição de professor há mais de 20 anos, eu posso dar esse testemunho, né? Eu tenho um lugar de fala privilegiado para lhe dizer como eu vejo às vezes como o direito tem sido maltratado na docência e no aprendizado. Por quê? Porque as pessoas, em vez de compreender sistemas, compreender as razões, ficam decorando palavras mágicas,
não é mesmo? Então, o indivíduo sabe que a dignidade da pessoa humana é fundamental. O indivíduo sabe que a boa-fé objetiva é um princípio fundante do sistema e do Código Civil. Mas, em vez de entender as raízes e pensar na aplicação, ele pensa que simplesmente falar ou invocar vai como palavras mágicas. Né? E isso é terrível. Eu ficava dizendo, essa piadinha funcionava bem mais na época que eu tinha cabelo grande, né? Aí eu ficava brincando, dizendo assim, olha, quando eu tinha o cabelo grande eu parecia com o professor Snape de Hogwarts, né? E aí as pessoas olhavam assim e diziam, olha, tem que ter cuidado, porque as pessoas falam de dignidade da pessoa humana, como o Snape dizia, Cruciatus, Spectro Patronum, ou outras feitiços, né? Na curso de escola, na escola de defesa da arte das trevas, né, lá de Hogwarts. Cara, direito, a gente não precisa ser mal-humorado, a gente não precisa ser sisudo, mas direito é muito sério para a gente falar desses princípios tão caros, né, tão importantes, tão queridos, tão fundamentais, né, de uma maneira irresponsável. É preciso compreender realmente o sistema. E você não pode estudar direito simplesmente de forma isolada, quadrada, dentro de um quadrado, dentro de uma caixinha. Não, é um universo normativo que precisa ser ensinado. E por isso a minha preocupação em que numa primeira aula nós tivéssemos uma visão geral do direito civil constitucional, desse direito privado constitucional, desse direito que precisa ser entendido com os olhos e os pés na contemporaneidade. É esse o desafio. Se você está começando o nosso curso hoje, essa é a primeira aula que você está assistindo, eu quero dizer que eu estou à sua disposição para tirar dúvidas, para bater um papo, para conhecê-lo. Eu uso muito as redes sociais, né? Principalmente o Instagram, né? Então anote aí, meu IG é R Pamplona Filho, né? Se você quiser, tira uma foto dessa aula, você assistindo essa aula, posta, me marque, para eu saber quem é você, porque é uma das coisas que tem me dado mais prazer em dar aula nos cursos online, é essa interação a posteriori, sabe? Eu resisti muito tempo, eu sempre gostei da aula presencial, eu coordenei mais de 20 turmas de pós-graduação presencial, né, antes de estrear na pós-graduação online. Hoje eu mantenho os dois modelos, mas a online, uma das coisas que eu acho mais fantástica é essa, porque eu não estou vendo você nesse momento, mas você, ao me ver, começa a interagir via Instagram, Facebook, LinkedIn, Paxo. Eu só não estou no Tinder, né? Mas você pode me achar em qualquer rede social e a gente troca figurinhas, e aí quando eu vou fazer uma palestra na sua cidade, a gente se conhece, tira uma foto, faz um selfie. Para mim é um prazer enorme. Então, me procure aí, notadamente, no Instagram ou no Facebook. O Facebook é Rodolfo Pamplona Filho, tem lá a fanpage, né? E aí me marque, porque aí eu vou conhecê-lo ou conhecê-la na medida do possível, o mais breve possível, tá certo? Vai ser um prazer. E aproveite esse contato das redes sociais, né, para me dar um feedback, né? Tá gostando do curso? Tem alguma sugestão? Tem alguma crítica? Tem algum dado? Eu não posso resolver todos os problemas administrativos, mas eu estou à sua disposição, né? E por isso eu dou o meu e-mail pessoal, né? Qualquer questão, qualquer dado que você deve procurar na plataforma acadêmica, porque é uma pós online, não é mesmo? Né? Você tem que fazer lá. Mas não conseguiu, manda cópia do seu requerimento para mim, para o meu e-mail, que eu encaminho para a parte administrativa, porque a nossa ideia é de ter realmente o melhor curso de pós-graduação online do Brasil. Meu e-mail, anote aí, rpf, de Rodolfo Pamplona Filho, rpf, @rodolfopamplonaFilho.com.br. Vai ser um prazer manter contato virtual e, quem sabe, algum dia termos o privilégio de um contato pessoal. Vamos lá? Então, vamos falar, portanto, sobre direito civil constitucional. E para isso a gente tem que fazer algumas considerações históricas que são muito relevantes. Por quê? Porque a gente tem que entender que o pensamento jurídico sofreu, no século XX, uma grande influência do pós-guerra.
sem sombra de dúvida. Para as pessoas, o pensamento da primeira metade do século XX, o pensamento jurídico, era um pensamento que acreditava numa neutralidade do direito, que acreditava, e note como, me permita a brincadeira, como às vezes alguns professores parece que têm orgasmos múltiplos, falando sobre teoria geral do direito, falando sobre Hans Kelsen, falando da teoria pura do direito e dizendo, olha, eu sou legalista. Não, a questão não é essa. É preciso compreender isso. Né? Legalistas todos somos, porque nós estamos nos primados da lei, mas não é somente da lei. É preciso compreender isso. Por quê? Porque a ideia do primado da lei é que gerou, né, o horror, né, a terrível situação, né, de levar-se o positivismo jurídico a extremo para o Holocausto. Não é mesmo? Por quê? Porque quando nós pensamos no Tribunal de Nuremberg, quando pensamos no final da Segunda Guerra Mundial, né, e a ideia do julgamento, do Holocausto, da questão do nazismo, o nazismo ascendeu democraticamente. O nazismo ascendeu dentro de um determinado processo, né, em que havia um devido processo legal. Mas perceba que a ideia do horror que ali se extraiu e do julgamento daqueles que o julgaram, daqueles que consideraram tudo lícito, tudo normal, né, faz que haja uma necessidade de revisar o positivismo jurídico. Por quê? Porque ele se mostrou insuficiente, né, para deter, né, o horror, para deter a tragédia histórica ocorrida em meados do século XX, né? Na primeira metade do século XX, né? Nós tivemos que elaborar, né, abordagens capazes de impedir isso. E aí é interessantíssimo falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou professor concursado de direito civil, né? E sempre digo isso com liberdade, que o direito civil, o Código Civil, sempre foi o direito. Né? Se nós estudamos o direito romano, nós vemos lá como institutos fundamentais a família, a propriedade, o contrato, ou seja, direito civil. Né? O sistema, o que era o direito civil. E o direito civil sempre teve essa arrogância, não é mesmo? Lembra? Quando a gente fala assim, do Código de Napoleão, né, de 1804, né, a ideia de que todo o direito estaria ali. Né? Por quê? Porque uma tentação de centralidade. E isso é algo que não pôde se sustentar no pós-guerra. Por quê? Porque a ideia de dizer que precisávamos ir além do direito positivado, da previsão legal específica estrita. E aí surge no pós-guerra a ideia de influência de valores que não poderiam ser desprezados pelo sistema. E onde estariam? Pelo sistema, pelos operadores, pelos aplicadores do direito. Né? E onde estariam esses valores? Na Constituição. Aí a valorização da Constituição, das Constituições pós-Segunda Guerra. O fenômeno do neoconstitucionalismo. Por quê? Porque o neoconstitucionalismo abrange um plexo de propostas teóricas heterogêneas. Ele não pode ser identificado como uma única formulação de um pensamento, mas é possível sim sistematizar algumas ideias razoavelmente consensuais entre as correntes abrangidas por esse fenômeno, por esse movimento, pelo neoconstitucionalismo. E quais são essas ideias? Note a importância disso para a compreensão do nosso tema. Né? A primeira ideia, o reconhecimento da supremacia da Constituição no ordenamento jurídico. Note que a visão tradicional de se ensinar o direito era que a Constituição seria apenas uma carta de intenções, né? E que o direito objetivo era aquele que estava nos códigos, no Código Civil, no Código Penal, no Código Comercial. Né? Perceba que a Constituição daria apenas uma pincelada principiológica de intenção e não de normatização.
esse pensamento é superado, é razoavelmente superado, é razoavelmente consensual com o final da Segunda Guerra. A ideia de que é preciso ter a Constituição como o sol do universo normativo. Há um jurista italiano chamado Natalino Hirti, que é uma referência básica nesse ponto, né? Você pode dar uma pausazinha aqui e olha aí no Google, Natalino Hirti. A ideia de o Código Civil, ele deixa de ser o sol do sistema jurídico, né? Ele passa a gravitar em torno de um novo sol. Que sol é esse? A Constituição. A ideia de que é a Constituição a base do ordenamento jurídico, né, de um determinado país. E note que através da Constituição e dos princípios nela esculpidos, nós vamos uma reaproximação entre a ciência do direito e a moral. Né? Esse é um elemento muito importante. Por quê? Porque é preciso entender que nem tudo aquilo que é legal é considerado moral. E esse é um conceito fundamental lá das nossas aulas de introdução ao estudo do direito, mas que ganha corpo, ganha reforço com o pós-guerra. Além disso, nós vamos reformular a teoria da norma jurídica. Né? A gente vai acolher como categorias normativas as regras e os princípios. Por quê? Porque o sistema tradicional, calcado na visão primeira da teoria pura do direito, era de que bastavam-se as regras. Ou estando dentro das regras, nós estaríamos nisso. E note como às vezes as pessoas, sem perceber que estão não se permitindo pensar, repete, não, a regra é regra, ou a regra é clara, não é isso que a gente fala? A regra é clara, não vou discutir. Não. A ideia que vocês podem ver lá na hermenêutica e aplicação do direito de Carlos Maximiliano, né, trazendo uma referência romana em claris cessat interpretatio, né, na clareza da norma cessa a interpretação, é uma mentira, é uma manipulação ideológica. Por quê? Porque quando alguém diz que a regra é clara, significa que ele já fez uma interpretação que lhe é razoável, mas se você tem uma outra interpretação, a interpretação literal é a primeira, mas não necessariamente é a melhor. Ela pode ser a única a ser utilizada porque ela é consensual, ela é considerada adequada, mas pode ensejar outras interpretações. E isso, muitas vezes, vai levar a novas diretrizes em função de princípios. No final, lá no sexto bloco, se você eventualmente estiver cansado, alguma coisa, dá uma pausa, vai lá no sexto bloco, depois volta para cá, né? Você vai ver que eu vou trazer várias decisões do Supremo Tribunal Federal com base em princípios, dando força normativa a princípios. Isso são questões que até eu pretendo fazer um papeando com Pamplona sobre ativismo judiciário, porque é um dos temas que está relacionado a essa força normativa dos princípios. Se você não conhece o papeando, você dá uma pausa aqui, puxa aí uma aba aí no seu computador, bota lá no canal do CSTV ou no canal Pamplona, veja nossos playlists, tem lá o papeando. Vocês vão ver, nós estamos que nem Netflix, nós estamos já na 5ª temporada, né? Várias temporadas em discutindo direito de forma profunda e leve, né? Sempre trazendo arte, poesia, né? Porque para compreender determinados institutos. E isso aqui é algo que tem que ser trabalhado no papeando, né? Depois, quando você puder, veja nesse intervalinho que você fizer o papeando que eu fiz com o professor João Maurício Adeodato, né? A gente trabalhou essas questões também, ele falando sobre direito e retórica e essa coisa da atuação no princípio, foi algo muito interessante, né? E eu vejo porque o papeando tem a grande vantagem de ser pequenos programas curtos, não é mesmo? Em que você aprofunda o tema, tem uma visão e depois abre os seus horizontes. Mas a ideia é perceber que a reformulação da teoria da norma jurídica valoriza como categorias normativas tanto as regras quanto os princípios. A relação entre elas, a gente vai trazer alguns autores muito conhecidos dos senhores para fazer as distinções básicas. Mas a quarta ideia razoavelmente consensual é que a dignidade da pessoa humana é um princípio, mas concomitantemente como base
e finalidade do ordenamento jurídico. É preciso entender bem essa questão. Por quê? Porque a gente não pode vulgarizar a utilização da dignidade da pessoa humana. É o mais importante princípio constitucional. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. É o macro princípio constitucional. É a base para a compreensão, por exemplo, da tutela do direito da personalidade, entre outras questões importantíssimas. Mas ele não é, e eu digo isso com absoluta liberdade. Eu sou magistrado há mais de 20 anos e digo isso, olha, o juiz que manda aplicar ou nega a aplicação de um contrato, de uma regra, por causa da violação ou não da dignidade da pessoa humana por si só, profere decisão nula de pleno direito, né? É preciso compreender que a dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental, é um vetor do sistema, é base e finalidade. Mas eu só posso, e porque ela é tão importante, eu só posso trabalhar nela com cuidado de ourives, né? Dizendo no que houve a violação. Não é simplesmente pensar em uma palavra mágica. E isso é algo que os senhores, nesse curso, né, terão a oportunidade de ver que eu falo com muita frequência. Nós temos que trabalhar o direito de forma absolutamente responsável. Compreendendo, portanto, essas 4 ideias consensuais, nós vamos compreender a teoria dos princípios e sua aplicação prática. Isso aqui é fundamental, porque nós temos que ter um necessário domínio da categoria jurídica dos princípios para o exercício da atividade profissional. Eu não posso atuar como juiz sem compreender, sem delimitar bem a atividade principiológica, a reflexão principiológica. Não se pode atuar como advogado sem ter esse cuidado. Não se pode atuar como Ministério Público sem ter esse cuidado. É preciso realmente compreender essa categoria jurídica. E há 2 pensadores que são fundamentais para a nossa compreensão, né? 2 pensadores que com certeza todos os senhores dominam muito bem e nós vamos fazer apenas uma revisão, mas caso tenha alguma dificuldade, estamos à disposição para lhe dar dicas de aprofundamento de leitura. Os nossos tutores maravilhosos também estarão à disposição dos senhores. Entre na plataforma acadêmica, entre nos fóruns, entre nos debates, né? Participe, viva após conosco. E o primeiro pensador, né, fundamental é Ronald Dworkin, né? Ronald Dworkin, ele vai trabalhar um conceito fundamental para a nossa aula e para todo o nosso curso, que é a normatividade dos princípios, a força normativa dos princípios, né? Por quê? Porque é preciso entender efetivamente essa relevância dos princípios para o sistema jurídico como um todo. Mas que princípios são esses, né? Há 2 espécies fundamentais de princípios. Há os princípios políticos, a espécie política de princípios, que é um padrão normativo que propõe uma melhoria econômica, social, política a ser alcançada. Mas há princípios em sentido estrito, padrões normativos que devem ser observados em razão de ser uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Talvez não há exemplo melhor do que é o princípio da boa-fé, não é mesmo? Agora, nesse ponto, cada um desses princípios, se nós temos os padrões normativos como uma visão mais ampla e os princípios em sentido concreto com força normativa, nesse ponto, mais uma vez, peço, faça uma pausa, é importante a intercalação, dê uma olhada na primeira temporada do Papeando com Pamplona, no 2º episódio, eu tive a oportunidade de entrevistar Luiz Edson Fachin, nem ministro do Supremo na época, ele era professor da Universidade Federal do Paraná, e ele trabalhou a ideia da força normativa dos princípios, quando falava sobre ortotanásia, eutanásia, viver e morrer com dignidade. Não perca, é um episódio sensacional, está ainda atualizado, não deixe de ver. E aí, o que você precisa entender? Quando você fala de uma força normativa dos princípios, nós
temos aí um critério distintivo básico, né, entre regras e princípios, né? Por quê? Porque a regra tem uma noção de pertinência. E aí vocês já ouviram essa expressão. Na regra, é tudo ou nada. Ou é a regra A ou é a regra B. Princípios não se resolvem, não se aplicam no tudo ou nada. Aqui nós temos uma dimensão de peso, né? O fato de eu aplicar um princípio em vez de outro é que significa que para aquela circunstância o princípio tem maior relevância do que outro. E essa dimensão é fundamental para conhecer o pensamento de Dworkin. Por quê? Porque aí nós vamos saber a distinção entre os conflitos, entre as antinomias, entre os choques de regras e de princípios. Por quê? Quando você pensa em conflito de regras, você vai usar aqueles mesmos critérios lá do direito romano. Princípio da anterioridade, princípio, né, da hierarquia, o princípio da especialidade. Você vai ver, a norma mais nova revoga a mais antiga, a norma superior revoga a inferior, a norma especial se aplica em vez da geral. Então, esses critérios são critérios milenares. Já com princípios, não. Nós vamos fazer um juízo de adequação, de adequabilidade. E no próximo bloco, eu vou começar falando do segundo doutrinador fundamental sobre princípios, que é Robert Alexy, ou Alexis, né? Na verdade, é Alexy, porque ele é alemão. Mas a gente fala daqui a pouco.